Seja bem-vinda. Aqui discutimos temas para o empoderamento da mulher, que irá ajudar mulheres casadas ou em um relacionamento sério a resolverem conflitos. Eu sou Caroline Valadares e o tema de hoje é sobre os 5 sinais que o seu relacionamento pode estar acabando. Nesse vídeo, você vai entender se o seu relacionamento está por um fio ou uma explicação do que provavelmente fez o seu relacionamento passado terminar, tá? E se você está vendo esse vídeo aqui, seguramente você quer entender se o seu relacionamento está por um fio ou uma explicação do que provavelmente fez o seu relacionamento passado terminar. Nesse vídeo eu vou te entregar 5 pontos cruciais que você precisa observar e trabalhar no seu relacionamento para que ele seja duradouro, que gere felicidade para as pessoas envolvidas, que consiga, acima de tudo, se desenvolver nessa relação, né? Afinal, né? Ninguém entra em um relacionamento, seja em um casamento, onde vocês se casaram numa igreja, na frente de um padre ou de um pastor, ou vocês moram simplesmente juntos durante muito tempo, que dá na mesma, né? Hoje em dia, casado no papel, tá junto no final é a mesma coisa, né? Vocês estão num relacionamento juntos, um relacionamento estável, né? E isso é aplicável a qualquer um dos dois casos. E afinal, né, ninguém entra num relacionamento esperando que ele termine, né? Que aquilo define, que aquilo perca a cor, perca o brilho, que as coisas não dão certo, né? A gente entra no relacionamento querendo que dê certo, querendo que a gente viva por muito tempo com essa pessoa, realize sonhos, que as coisas realmente aconteçam, né? E nem ninguém quer isso. Mas por que tantas vezes isso começa a acontecer? Algumas vezes, depois da união, depois de 2, 3, 5 anos, quais os movimentos ocultos por trás disso? Que acaba gerando término, acaba gerando distanciamento e que as coisas começam a esfriar, né? Então, eu estou casada há 14 anos. Após 2 anos de casada, o meu relacionamento começou a desgastar. Tudo era motivo de briga, até coisas simples como uma toalha molhada em cima da cama. Virava uma guerra entre nós dois. E cada dia ficávamos mais distante um do outro. A intimidade cada vez mais escassa, até chegarmos ao ponto de querermos nos separar. Porque nem eu nem ele sentíamos mais amor no casamento. Nessa época turbulenta, eu engravidei e isso potencializou mais ainda o que já estava ruim, né? Com a vida amorosa destruída, entrei em depressão e engordei quase 60 quilos. A relação com meu marido cada vez mais distante, não sabia mais o que fazer, sentia medos, vivia angustiada. Inclusive, já tinha conversado com amigas e conselheiras na igreja e mesmo assim me sentia perdida, sem saber qual era a raiz do problema e nem por onde começar a resgatar meu relacionamento. E confesso que nesses 8 anos de crise já estava até perdendo as esperanças, que um dia nós podíamos voltar a ter o amor pelo outro e aquele mesmo carinho que nós tínhamos lá no início do relacionamento. Quem está aqui comigo hoje, que é cristã, sabe que é muito difícil e precisa ter muita coragem para divorciar, né? Porque na igreja prega o quê? O casamento é para a vida toda. E existe um certo preconceito com aqueles que se separam, que é no meio cristão, que pode ser na igreja, pode ser entre a família, os amigos. Então, é muito difícil mesmo até tomar decisão justamente por causa disso.
E além de toda essa questão social, de aceitação com outras pessoas, também tem um outro lado também pessoal, que é o que? O medo do recomeçar, o de sair, às vezes, sabe aquele ditado? É melhor o mal conhecido que o mal desconhecido? Então, esse medo de recomeçar, e também o medo de perdas materiais, porque a partir do momento que você se separa também vai dividir o patrimônio, vai mudar o padrão de vida, e se tem filhos envolvidos nessa separação, começa a vir também aquele peso do distanciamento familiar. Então, muitas vezes, tudo isso acaba sendo justificativas para que a gente fique num relacionamento infeliz, e isso vai se perdurando, isso vai se passando tempos em tempos, que foi o meu caso, né? Fiquei quase 8 anos aí num relacionamento totalmente infeliz. E aí você pode estar aí pensando, mas Carol, eu não tenho tempo para isso, né? E aí eu te pergunto, né? Quanto tempo você vai continuar vivendo infeliz, insegura e com medo que qualquer momento as coisas acabem? E é isso que você quer, né? E ou até mesmo, né? Já tem muito tempo que tá assim, não vai melhorar mais, né? E eu te digo, eu também já tive no teu lugar, eu também já tive com falta de esperança, achando que não tinha mais jeito também, e mesmo após 8 anos, hoje a gente tem um relacionamento restaurado e posso até julgar que melhor do que antes. Então as coisas sim podem melhorar, mudou para mim, mudou para algumas pessoas também, algumas clientes minhas também. Então você também pode ter a transformação aí no teu relacionamento. E fica aqui comigo nessa live para saber o que pode começar a fazer hoje para melhorar o seu casamento e entrar em ação. Aqui é só um pedacinho do meu método Mickey, mas tenho certeza que vai te ajudar. E as mulheres que decidiram mudar de patamar, elas não são mais mulheres, elas são obstinadas, né? Mulher, você aí que tá aqui, né? Você é uma mulher obstinada, você para de sofrer, quer ser essa mulher obstinada, dá um chega logo nisso, né? E restaurar teu relacionamento. E ser feliz de novo, voltar a ser feliz de novo, né? Então, vamos lá para os 5 sinais de que o seu casamento pode estar acabando. Então, o primeiro sinal de um relacionamento definhando, acabando, perdendo força, é a falta de comunicação entre vocês dois. Uma coisa que vocês tinham lá atrás era a capacidade de se comunicar. Que era o quê? Falar o que você gosta, do jeito que você gosta, quais eram os seus anseios, suas necessidades, mas também dizer o que você não gostava no comportamento um do outro. O que tá diferente, pode estar diferente, né? Quais eram as expectativas que vocês tinham um do outro, as suas insatisfações. Isso também é importante. Então, conforme o passar do tempo que o relacionamento começa a desgastar, o que começa a acontecer? Muitas vezes, você pode estar escolhendo que não falar. Não fala mais. E aquela pessoa, por não saber o que está acontecendo, continua fazendo aquilo e agindo de determinada forma, que mesmo que aquilo vá ferindo os valores da outra pessoa, não fala, né? Acaba não falando. E uma outra situação que vai acontecendo muitas vezes, que é o não se comunicar, também é o você comunica e não vê mudança no outro, né? Aí, isso aí pode acabar levando para o terceiro estágio, que é o quê? Quando nenhum dos dois fala mais, né? Que daí, assim, Carol, eu falava, mas eu não via mudança, eu não via que ele tinha vontade de me escutar ou de fazer alguma coisa diferente, e por fim, agora eu ignoro. E aí a gente entra numa zona perigosa, porque, assim, a partir do momento que você tá no relacionamento
e que você entra no estágio que você começa a ter raiva do outro, você ainda tem algum tipo de sentimento aí nessa relação. A partir do momento que entra a indiferença, aí sim é perigoso. É perigoso, porque o oposto do amor é a indiferença. Então, por isso que precisa ter um olhar para isso. E é onde que, quando nenhum dos dois diz o que quer, o que gosta e o que não quer mais e o que não gosta mais, que é essa zona da indiferença, né? E se seu relacionamento hoje, a comunicação é muito frágil, é muito fria e quase inexistente, isso é um sinal grave de que o seu relacionamento está por um fio. E aí vem aquela questão, né? Existem formas para resolver isso? Sim, existe. O primeiro passo é entender que vocês dois não são passado. E o que é isso, Carol? É porque, assim, o relacionamento começa a desgastar. E aí começa o quê? Gerar muita mágoa, gerar rancor. E aí vai criando aquela memória de coisas ruins. Aí acontece o quê? De uma coisa, às vezes, até insignificante, virar uma briga, virar um problema. Eu vou citar um exemplo, que se aconteceu ontem aqui em casa, e se fosse há uns anos atrás, poderia ter gerado uma catástrofe, né? Ontem meu marido mandou assim, café. E aí, pra mim, né, eu li a mensagem, eu não entendi. E na correria, né, de podcast, reunião com mulher e mais um monte de outros eventos que ontem eu participei, eu também acabei não perguntando de volta o que significava café. E quando eu cheguei em casa, e aí que o negócio não foi muito legal, que daí ele perguntou, cadê o café? E eu assim, como assim? Eu não tinha entendido a mensagem. Se fosse há uns anos atrás, o que teria acontecido? Nós teríamos uma briga calorosa, bem calorosa. Provavelmente iríamos ficar algumas semanas sem se falar e quem sabe até o mês inteiro sem fazer nada, sabe? E você vê que é uma coisa tão insignificante. É uma coisa assim, nada a ver. E isso é só um exemplo, gente, porque assim, quando a gente estávamos em crise, coisas até mais idiotas aconteciam e era motivo de briga, sabe? E é bem isso mesmo, quando a comunicação tá muito frágil entre o casal, isso acontece. É muito comum. E aí que entra, por que a gente tem que pensar, voltando à questão das memórias, né? O que a gente precisa relembrar? Porque o que acontece, principalmente nós mulheres, né? Quando acontece uma coisa assim, que a gente começa a entrar nesse momento de fight, né? Começa a surgir aquelas memórias, tudo de ruim que ele fez pra mim, você despeja e fala naquela hora. E aí vira um problemão, sabe? Uma coisa que às vezes poderia só, igual no nosso caso, né? Eu falei pra ele, ó, realmente eu não entendi a mensagem. E eu também acabei esquecendo de retornar. Se fosse outro momento, né? E seria como? Você não me ouve. Você não me escuta. E aí começam as acusações. E aí que nesse momento de acusação, que a gente começa a resgatar todo esse passado e despejar na hora, agora vamos pensar assim, quando você é acusado, quando você se encontra num momento que você começa a sentir atacado, você realmente escuta o outro? Nenhum dos dois se escuta. E aí, naquele momento, não existe comunicação nenhuma. É só um apontando o dedo pro outro e aí um querendo mostrar que é melhor que o outro. Então, por isso que aqui eu falo a questão de não viver de passado. Porque a gente precisa, nesse momento, realmente assim, ó, eu vou olhar pro passado, assim, pra me fortalecer que eu não quero viver essa vida infeliz e escolher daqui em diante. Daqui em diante eu preciso agir diferente, ser diferente para que eu possa ter resultado diferente. Porque se toda hora eu ficar ali acessando aquele baú de memórias negativas e ficar na defensiva e jogando na cara um do outro,
isso aí nunca vai mudar. E aí nunca vai existir comunicação mais nesse casamento. Então, por isso que é importante o quê? Vocês são o que escolhem viver daqui para frente. Então, é isso que tem que ser feito aqui, para que comece a ter resultados diferentes nessa relação. E o que vai importar vai ser o quê? O daqui para frente. E aí, algum dos dois tem que ser o protagonista da relação. Como assim, Carol? Um dos dois tem que dar a iniciativa, né? Tem que dar o primeiro passo da comunicação. Então, você aqui que tá assistindo essa minha live hoje, você vai ser essa pessoa. Porque muitas vezes, mesmo que você passe esse vídeo lá pro teu marido assistir, pode ser que ele não assista. Mas você só vai ter resultados diferentes se você fazer ações diferentes. Então, faça isso, tá? Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Não importa mais o que aconteceu lá atrás, vocês têm que agir diferente, tá? E entendendo isso, vocês podem construir algo completamente novo a partir daqui, honrando o passado, mas mirando sempre no futuro. O que vocês querem, o que vocês dois vai precisar se virar um pro outro e se comunicar um pro outro, tá bom? E deixa eu ver. E se comunicando de uma forma diferente, sendo mais doce, mais tolerante, mais empática na sua comunicação com o seu marido, tá? Entendendo que vocês dois se feriram, tá? Existe sim a questão do deixar um pouquinho o ego de lado. Só um minutinho, E esse ego foi ferido por conta dos comportamentos um do outro, é lógico, né? A gente é humano, então a gente sim fica com os sentimentos feridos quando nós não somos correspondidos, mas essa questão do ego, que muitas vezes tem que ser acariciado, cuidado, pode ser um fator que também te atrapalhe a dar esse primeiro passo. E uma coisa assim, tá, às vezes eu já ouvi isso uma vez da minha cliente, mas se eu mudar, aí ele vai se beneficiar. Não, é assim, você tem que entender o que a relação, quando tá ruim, é ruim para os dois. É ruim para os dois. Então, a partir do momento que você pega e você é mais amável, que você não se deixa levar para aquela situação, você tá fazendo por você. Não é pelo seu parceiro, é uma consequência, porque a partir do momento que eu não ataco mais, que eu não fico na defensiva, aí o outro baixa a armadura e ali se inicia uma nova jornada, tá? Um novo momento. E o outro sempre é o reflexo da gente. Então, se eu chego em você com estupidez, com ignorância, com arrogância, você vai me responder na mesma altura. Então, o outro é o reflexo da gente também, sabe? Então, por isso que sempre você tem que pensar o quê? Que é por você. Porque se você tá no casamento infeliz e mesmo que o outro não está colaborando tanto, mas assim, você não tá infeliz e a relação não são os dois? Então, para e pensa, é por você. Não faça nada pensando assim, não, mas eu vou fazer ele que vai se beneficiar. Lógico que não. Se mudar alguma coisa, você vai ser beneficiada também, porque ninguém quer estar num relacionamento infeliz, que tudo resulta em briga, que você não consegue fazer um comentário que vai ser mal interpretado, que vai ser mal entendido, que vai entender tudo errado, que vai gerar uma briga, que isso aí vai ficar um mês um bicudo um pro outro, né? Então perceba que o outro sim fez coisas dele para cuidar de você. Mas talvez aquilo não foi o suficiente. Por quê? Porque não houve a comunicação.
tá? Porque é no caso do exemplo aí do que eu dei pra vocês do café, né? Tá vendo o que é a falta de comunicação? Se meu marido tivesse mandado lá, né? Carol, comprar café. Eu teria entendido. Agora, se ela mandou café, né? Passou batido, né? Eu li a mensagem na correria e não entendi que era pra passar no mercado e comprar café. E você vê que é uma coisa assim que é o óbvio, né? E no relacionamento tem muito isso. A gente muitas vezes acha que tá no relacionamento há muito tempo e pensa assim: ah, o outro sabe exatamente o que me irrita e sabe exatamente o que eu quero. Por que eu vou dizer? Porque o óbvio tem que ser dito, sabe? O óbvio tem que ser dito. Muitas vezes tem que ser falo mesmo. E um outro exemplo que aconteceu aqui em casa mesmo, eu tenho uma certa dificuldade aqui com tecnologia, sabe? E aí, na primeira vez que eu fiz a live, deu problema na transmissão. E eu fiquei nervosa, e nada dava certo. E aí eu tive que chegar no meu marido e falar assim: olha, você pode me ajudar? Porque eu não tô conseguindo entender melhor aqui o Paranauê, e aí eu preciso dar uma ajuda. E aí, assim, imagina uma outra situação que era que eu fazia muito, sabe? Eu ficava pensando, ele sabe que eu fico toda hora reclamando que eu não nasci pra isso. Que ele tem que adivinhar e ele tem que se prontificar e ele tem que ter iniciativa de vir aqui e falar assim: amor, você precisa de ajuda, entende? Então, assim, muitas vezes o óbvio tem que ser dito, você chegar mesmo no outro e falar, porque pode ser que às vezes quando você tem essa abertura, essa comunicação e essa iniciativa, aí o outro vai te falar. Ele já, no caso foi um contexto maior, né? Mas aí no caso em específico ele falou, ó, para tal coisa eu consigo te ajudar, para tal coisa eu não consigo te ajudar. E aí isso ajuda o quê? A nivelar as expectativas. Porque senão, assim, vamos pensar na situação, se você fica aqui esperando que o outro pega e faça, e adivinhe que você quer que ele faça tal coisa. E aí ele não vem. Aí o que acontece? Você fica extremamente frustrada e nisso começa a ficar irritada, mal-humorada, porque você fica, como assim que ele não sabia, não veio me ajudar, não se prontificou, sabe? E às vezes só faltou um pouquinho assim de você ter aquela iniciativa e chegar lá e falar, amor, eu preciso de ajuda em tal coisa. Aí ele vai falar, ó, isso eu consigo, isso eu não consigo, ou agora não dá, mas pode ser depois, pode ser amanhã, e aí vocês começarem a fazer esse exercício e se comunicar, tá? Porque assim, precisa ter comunicação no relacionamento. Aqui eu dei vários exemplos corriqueiros de coisas do dia a dia, mas assim, o que acontece quando as coisas estão ruins? É que as coisas pequenas, insignificantes, começam a virar monstros. E aí você não consegue falar nenhum simples e, muito pior, o que realmente é importante, que é aquele momento que acontece alguma coisa que você não gostou, ou às vezes algum tipo de situação que você não agradou, ou alguma pessoa que chegou na tua casa não condiz muito com a realidade da tua família, você ter aquela abertura de falar pro teu marido, a pessoa assim, assim, assado, não condiz com a nossa realidade, você começar a se expor, porque assim, veja bem, tá? Eu não tô querendo dizer que você tem que aceitar tudo e ser capaz do marido. Pelo contrário, eu tô falando aqui com relação à comunicação. Que a partir do momento que vocês conseguem se comunicar, você vai conseguir se posicionar, você vai conseguir falar o que você realmente pensa. E aí vocês conseguirem entrar num consenso e ter respeito. Porque a partir do momento que os dois ficam num pé de guerra, não tem. O respeito, infelizmente, passou bem longe, né? Então, é um dos sinais, tá? Se qualquer uma das três situações, tá, gente? Se você fala e não vê mudança, se os dois, nenhum fala e ignora, né? E ou você fala, mas fica só reclamando, né? Aí tem um problema na comunicação, tá? E
O segundo ponto é a falta de projetos em comum, tá? Se no seu relacionamento amoroso vocês percebem que vocês não têm projetos em comum, isto é um sinal que o relacionamento está fragilizado, provavelmente por um fio. Algo importante na construção de um relacionamento é perceber que as pessoas estão indo para lugares parecidos. Não exatamente o mesmo lugar, mas, ou seja, quando eu olho para o mapa do meu marido e o meu, nós percebemos que quando a gente põe assim nossos mapas, as estradas se cruzam, sabe? Então, não é aquela coisa assim, os projetos, eles estão em sintonia, eles estão alinhados de alguma forma. E um dos sinais que começa a acontecer é a separação mental e emocional, é quando vocês começam a desejar projetos que são completamente diferentes e que não cabem no mesmo lugar. É como se fosse assim, um fala assim, eu vou pro alto mar, e o outro fala assim, eu vou pra terra. E aqui, nenhum dos dois quer entrar num consenso. Então, isso aqui já é um alerta para você olhar para o teu relacionamento. Porque o que acontece? Então, aqui, cada um vive a sua vida. Nós só estamos morando junto, tá? Então, assim, nós moramos juntos, mas assim, eu sigo a minha vida com os meus projetos, com meus desejos, você segue os teus. E aí, eu não vou negociar. Então, cada um por si, a gente divide as contas da casa, né? Então, aqui até virou uma amizade, né? Nem tanto amigo, né? Porque às vezes até os amigos a gente acaba tendo que se alinhar ali, né? Então, tá vendo aqui o distanciamento? Quando, assim, a gente não consegue se entender e fazer de uma forma, assim, que os meus sonhos e os sonhos deles começam a entrar em sintonia. Começa aqui a se cruzar. E muitas vezes a gente tem que deixar ali um pouquinho o nosso ego de lado e pensar como que a gente poderia fazer para que a gente faça esse mapa, as nossas estradas se cruzar e que eu tenha realização e ele também, sabe? Ou até mesmo, sei lá, se for alguma coisa muito grande que esse sonho não cabe ali para os dois e eu preciso embarcar no sonho dele. E aí eu poder conversar. Então, assim, eu posso parar um pouquinho isso que eu quero muito por um ano e nós dois investir nisso. Isso é projeto em comum, entende? Eu espero que vocês estejam entendendo bem assim o que eu quero dizer aqui. Então, isso significa harmonia. Quando eu falo assim, quando fica eu me viro, é minha vida, e você me vira e a tua vida, e vocês não se conversam aqui, existe um sério problema. Então, talvez bem o que a gente precisa aqui é trabalhar a questão do ego mesmo. É falar assim, nossa, como seria tão bom se a gente se conversar e o meu marido realizar tal sonho, ou a minha esposa realizar tal sonho, e eu posso segurar um pouquinho isso aqui, e a gente juntos concretizar isso, né? Isso aí pode ser coisas até pequenas, desde uma reforma de uma casa, uma viagem para fora do Brasil, trocar de carro, pequenos momentos juntos. Mas os projetos que vocês façam têm que estar alinhados, porque isso gera no casal aquele sentimento assim, estamos construindo algo que é muito maior do que eu e você. Estamos construindo nós. É isso no nosso inconsciente que está lendo. Quando o casal se alinha, quando o casal começa ali a andar junto, é isso que você está falando para o inconsciente de vocês. Que você não é o eu e não é o eu, é o nós. É algo muito maior. E por isso que isso é essencial e gera uma conexão tão forte entre vocês. E é muito poderoso isso. E o terceiro
indício de que o seu relacionamento não está nada bem é a falta de tempo. Se vocês hoje não conseguem sentar e parar tempo juntos, só vocês dois, isso é um indício de desconexão afetiva, física e emocional. Pare para pensar como era seu relacionamento no começo. Tudo que você mais queria era estar com a pessoa. Esse é um comportamento ligado à dedicação, à priorização. E é um indício de desconexão quando eu não priorizo mais, não defino mais tempo com você. E com o tempo, algo curioso começa a acontecer. Eu vejo casais, é que eu estando nessa área a gente acaba observando muito, né? Então eu vejo casais, manda mensagem um pro outro e fala assim, vamos jantar fora? E o outro responde, quem vai junto com a gente? Eu já passei por isso na minha vida real, tá? Também, além de eu ver isso acontecer com algumas clientes também. Mas isso já é um indício do que a nossa conexão que tá tão ruim, tá tão insuportável, que eu preciso de uma terceira pessoa aqui junto para que a gente possa ter uma conversa, para que a gente realmente possa ter harmonia, sabe? Porque já virou insuportável eu e você. Então, se você aí tá passando por isso, que tudo vocês não conseguem mais estar vocês dois e tudo que vocês estão fazendo tá envolvidos amigos, tá envolvido outras pessoas, cuidado, tá? É legal ter esse momento com amigos, é legal ter esse momento com família, é muito legal, mas quando isso começa a ser frequente e vocês não tiram mais esse tempo de vocês, eu até digo assim, ó, hoje em dia, eu falo isso de mim, porque depois que meu filho teve essa questão do autismo aí, eu não consigo ninguém para ficar com ele. Então, nós tivemos que fazer o quê? O nosso momento de casal, quando eles dormem, quando eles estão na escola, a gente teve que começar a fazer outros meios de estar junto. E é uma coisa, assim, hoje em dia é muito claro isso para mim, assim, como é gostoso a gente sentar hoje e conversar. Já aconteceu já das crianças dormir e a gente pedir uma pizza e sentar eu e ele na mesa para comer pizza e ficar conversando, né? Porque daí a gente precisa ter esse momento sem as crianças. E veja aí se às vezes até essas coisinhas assim, em casa mesmo, sabe? As crianças dormiu, eu sento com meu marido e converso com ele. Tem isso? Ou assim, sentou aí, cada um pega o celular, né? E aí é esse o momento a dois? Cada um no celular, ou não, liga a TV, vamos assistir TV, né? E aí, assim, nada contra assistir TV, mas o problema é quando isso já virou padrão. Vocês sentam junto, assistem TV e não se conversa mais. Então, tudo isso são anestesias que às vezes você não tá percebendo, você não tá vendo, e é indício de que realmente, assim, existe uma desconexão aí. E aí vocês estão se anestesiando com outras coisinhas e não estão percebendo isso. E sabe uma prova que isso é tão forte das anestesias que acontecem no casamento quando ele tá desgastado e que a gente vai jogando para debaixo do tapete e finge que nada tá acontecendo e com a hora explode? É a pandemia. Por que a pandemia deu tanto divórcio? Por causa disso, porque antes as pessoas podiam o quê? Sair com os amigos, sair com a família, sair com todo mundo. Aí, não tá aqui, não tá legal aqui, vamos pro parque, vamos pra outra. Então você tinha muita interação, muita coisa, que isso aí ofuscava o problema. Aí veio pandemia, ninguém pode sair, todo mundo em casa. Isso aí foi uma droga, né? Porque daí, assim, poxa, você teve que encarar de frente o problema. Então, aquilo que tava lá debaixo do tapete, lá, que eu não queria olhar, de repente, quando saiu debaixo do tapete, saiu um monstro. E aí, tava um negócio assim, às vezes, até esse monstro detonou a casa inteira. Porque ele veio com força, sabe? E é bem isso que acontece, sabe? Às vezes a gente se anestesia
E aí vai ignorando o problema, e o problema era desse tamanho, vira desse tamanho, e aí as coisas ficam até mais difícil de lidar. Então, o que você precisa fazer, tá? Vocês precisam gerar de novo essa conexão. Então, ok, sagrado, gente, uma vez por semana, vocês precisam fazer a noite do casal, tá? Eu falo da noite do casal, mas veja que é melhor para você. Ah, é um almoço que aí as crianças tá tudo na escola e eu consigo almoçar junto. Então, né? Vamos almoçar junto. Eu fazia isso quando eu tava em regime CLT. Saía do meu trabalho, ele também saía do trabalho dele, nós almoçava rapidinho pra fazer esse momento acontecer. Porque vocês precisam priorizar. Eu não sei como que você vai fazer, eu não sei a tua realidade. Mas assim, você precisa colocar ali como meta. Se tá ruim, vocês estão assim, tá bem difícil conversar, então começa com 10 minutos. Então, hoje eu vou falar, sei lá, veja o que teu marido gosta de conversar. Eu vou falar sobre algum tema que pode ser que a conversa flua, né? Então, eu vou falar, sei lá, de tempo, eu vou falar de futebol, vou falar de alguma coisa que comece, dê o primeiro passo para começar a gerar essa conexão aqui. E vai aumentando. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E até vocês conseguirem ter esse momento agradável junto. Eu tô dizendo que é fácil? Eu não tô dizendo que é fácil, mas é possível. Eu lembro que no início, quando a gente começou com isso, era bem interessante, sabe? Era um silêncio absurdo, assim. E aí a gente ficava meio sem jeito, porque já de início a gente já colocou como regra, né? Nada de celular. Então não podia pagar o celular, né? Aí ficava aquela, ai meu Deus, o que eu converso agora, né? Veja que interessante, né? Duas pessoas casados junto há mais de 8 anos e chegar num ponto desse, de vocês tirar o tempo de casal e ficar alguém morreu, né? O silêncio, né? E aí pensando o que eu falo? Por quê? Porque eu pensava o quê? O que eu falo que a bomba não vai estourar, né? Que não vai gerar briga, que a gente não vai discutir, porque era esse o meu medo, sabe? Não era porque eu não tinha assunto, mas é porque tava tão ruim, a gente tava num clima tão insuportável com o outro, que eu pensava era isso. E às vezes é isso que o outro também pensa. Então, assim, quando você começar a dar esse primeiro passo, vou fazer sagradamente, uma vez por semana, tirar esse tempo do casal, nem que seja só 10 minutos, respira, faça o quê? Ouvir o outro sem julgar. Porque a partir do momento que você se armar, o outro do outro lado vai entrar no defensivo. Não vai gerar comunicação, não vai gerar conexão. E faça isso. E, gente, é importante. É um momento só vocês dois. É um momento sem família. É um momento sem amigos. É um momento sem filhos, tá? E assim, ó, o casal é o núcleo da família. Não são os filhos. É o pai e a mãe. Ali é o núcleo do relacionamento. E pense que do mesmo jeito que você voou, os teus filhos vão voar. E vai ficar vocês dois. Então, estudos também indicam que quando o casal, eles estão em harmonia, eles têm essa demonstração de amor, e os filhos veem isso, são crianças que se sentem mais seguras. Então é algo que vai assim, é cientificamente comprovado isso, tá? Então vocês dois precisam ter uma conexão sólida e isso se constrói com tempo de qualidade juntos. Então faça combinados, tá? Se te incomoda o celular, fale para ele, tá? Então esses 10 minutos, nada de celular. Eu falo do celular, gente, porque é algo que realmente tá tomando muito a nossa atenção hoje em dia, né? Hoje em dia, se você sair e olhar, é incrível. Eu não sei como as pessoas saem de casa, porque eu acho assim, se for pra sair uma roda de amigos e cada um no celular, pra mim não presta, sabe? E eu vejo isso. Às vezes quando a gente sai, eu percebo isso. Tá 10 pessoas na mesa. Teve um dia que eu fui na pizzaria com meu marido, até falei pra ele, olha, presta atenção ali. Tinha 10 pessoas na mesa e as 10 pessoas estavam com o celular na mão.
assim mesmo, ó. Uma sentada lá da outra e aqui no celular o tempo inteiro. Então, assim, entendeu? É uma coisa sem sentido. E quais são os pequenos programas que vocês precisam fazer e se priorizar? Pelo menos uma vez por semana, só vocês dois. Eu vou dar mais algo aqui que foi maravilhoso. Que depois que a gente avançou essa primeira etapa, né, de estar ali juntos, a gente começou a fazer o seguinte, até para ter ideias, né, do que fazer e coisas diferentes, quebrar a rotina. Para nós, assim, foi super 10. A gente, assim, eu coloquei 6 opções do que eu queria fazer e ele colocou 6 opções do que ele queria fazer. E um mês era o meu e outro mês era dele. Então isso é gostoso, porque nessa até a gente conseguiu explorar mais o que um e o outro gosta de hobby, sabe? Então a gente fez alguns passeios bem interessantes. Então foi legal. E é uma forma também de tirar o relacionamento da rotina. Porque às vezes também, assim, a pessoa, vamos pensar assim, a pessoa que você é hoje é um pouco diferente da que é do passado. E pode ser que algumas coisas que ocorreram nesse decorrer do tempo, mesmo que você apreciava muito lá atrás, hoje às vezes você não quer fazer por, sei lá, porque hoje às vezes teu condicionamento físico não te permite, ou você já pensa diferente, porque às vezes você pensa assim, não, eu gostava de determinado esporte, mas hoje eu já acho muito arriscado. É incrível, né? Às vezes, depois que a gente tem filho, a gente tem um certo medo de fazer algumas coisas, né? Eu falo isso que eu gosto muito de esporte radical, então hoje em dia, agora, até hoje eu quero pular de bug jump, mas às vezes eu fico pensando, será se eu vou mesmo? E se eu pular e a corda quebrar? Eu tenho 2 crianças pequenas, então, por isso que eu falo, né, a questão do antes e depois, porque se antes de ter os meninos eu já teria pulado de bug jump, né? Mas então, eu não fiz antes que eu não tinha dinheiro, mas agora que eu tenho, né, eu tenho medo de descer aí, mas eu ainda vou realizar. Então é isso que eu quero dizer, às vezes a pessoa que você é hoje mudou o que é lá atrás. E também se vocês fizerem assim, vocês combinarem dessa forma e já fazer o seguinte, ó, o dia que for o meu programa, mesmo seja algo que você não curta muito, assim, né? Mas você tem que se esforçar. E os dois fazer isso é gostoso. É muito gostoso, tá? Então vai aí a dica pra você ir. Até uma forma de você tirar o teu relacionamento da rotina, tá? E o quarto indício é a ausência de intimidade, tá? Que está ligada a 2 pontos, que é o toque físico e o beijo, tá? Quando o casal não se toca mais, quando não tem mais beijo. Isso é um bloqueio de intimidade. E olha lá, tá? É beijo, não é selinho, tá? Porque selinho não gera conexão. É aquela bitoquinha ali, tá? Né? Então, isso aí depois com o tempo vira até automático, né? Não gera nada. Não gera nenhuma troca de energia. Então é beijo, gente. É beijo mesmo. E o que difere um casal que vive junto e resolve ter um relacionamento de um casal de amigos? É o quê? É uma única coisa, gente. É a intimidade. Então, o casal de amigo não tem intimidade. E o casal que resolve viver junto tem intimidade. Então, se esse casal não tem intimidade mais, não tem beijo, não tem toque, eles são amigos. Amigos não deveriam morar juntos. Você deveria estar com alguém que queira te beijar, te tocar e cumprir essa intimidade contigo. Então, sabe aquela coisa assim, de quando vocês se cruzam pela casa, se existe aquela passada de mão nas costas, se ainda existe aquela troca de olhar, se ainda existe aquele aquele movimento de roubar um beijo ali do esposo, coisas assim que antes, lá no início, vocês faziam, sabe? Então, vocês precisam que instale um clima para que volte a fazer isso de novo. Precisa
que uma sequência de... E não esperar que aconteça o eclipse, que alguma coisa aconteça para que faça isso, sabe? Não tem um milagre, infelizmente, né? É o quê? É começar a fazer. Basta começar a fazer. É um toque. Mesmo que você não esteja com vontade de dar um beijo ali no teu marido, é importante voltar a fazer isso, e com o avanço disso, essa intimidade começa a se restabelecer. O seu corpo sensitivo começa a sentir de novo o desejo e a aflorar novamente. E quem vai começar a fazer isso hoje é você aí que está vendo esse vídeo, tá? Alguém tem que dar o primeiro passo. E, gente, eu garanto para vocês, assim, no início pode ser que fique meio estranho, dependendo do nível do conflito que tá aí no teu relacionamento. Mas depois, você vai ver que as coisas vão voltar. Vai voltar a se reacender, vai voltar ao que era antes. E por isso que eu digo, eu julgo dizer e afirmo que hoje meu relacionamento ainda é melhor do que era antes. E olha que eu achava que isso não podia ser possível voltar a ser, tá? E o quinto e último é a ausência do sexo, tá? Então, se você percebe que no seu relacionamento tá em declínio, vocês se procuram cada vez menos, talvez exista uma frequência, assim, né, vamos pensar se tem um parâmetro, né? É lógico que lá do início para agora, as coisas pode ser que mudou, mas tem que ser algo que seja satisfatório, sabe? Não é aquela coisa assim, uma vez no mês, ou uma vez a cada não sei quantas vezes, sabe? Tem que ser algo satisfatório para os dois. E aquilo que era tão precioso para vocês dois, você começa a se desconectar e nem quer mais tanto quando vocês começam a ter esse distanciamento aí, sabe? Uma das coisas que gera conexão entre o casal é a intimidade de beijo, de toque, de olhar e de, né? Isso que diferencia um casal de amigos para um casal que resolve seguir juntos no resto da vida. É crucial que vocês revejam essa situação e vocês comecem a usar o tempo que vocês tiram, o tempo do casal para isso, tá? Então, quais movimentos vocês fazem que desconectam um do outro? Por exemplo, vocês não têm mais a noite do casal, vocês não tiram tempo para ficar juntos só vocês dois. Não existe. Será que a gente pode desacelerar um pouco os projetos da empresa? Será que a gente não pode deixar de salvar todo mundo da família, resolver os problemas dos outros, né? Para gerar conexão aqui, sabe? Então é a questão da priorizar. Porque todas essas questões que geram estresse são bloqueadores de libido. Então, quanto mais estresse vocês têm, menor a libido. Isso é ligado à fisiologia. Quando você está sob estresse, às vezes afinam para que você fique em estado de alerta. E quando você está relaxado, as veias mudam e elas dilatam. É como se você tivesse que fugir de um leão faminto, tentando te atacar. Você acha que nesse estado emocional, a última coisa que você vai pensar o que é em sexo. Então é impossível você sentir libido com nível de estresse elevado. Então, quanto estresse por conta de trabalho, e aí isso não está gerando conexão? Ou quantas mães estão ali no nível de estresse enorme por conta de trabalho e dos filhos? Então, vocês precisam voltar a se reconectar com movimentos simples, noites do casal, tempo só para vocês, dois, sem amigos, sem filhos, sem ninguém por perto, olhando. E aí vocês olhar um no olho do olho, tá ali junto, tá de corpo presente. E reacender o que já existe dentro de vocês dois.
Porque afinal, né, se vocês estão casados, é porque lá no início houve algo que interessou um no outro. Houve algo que acendeu, que você pensou assim, uau, eu quero viver o resto da minha vida com essa pessoa. Então, se isso aconteceu lá atrás, a gente só precisa o quê? Reacender isso, reacender essa chama para que ela possa arder novamente e vocês possam voltar a ter aquela harmonia que vocês tinham antes. E aqui eu fechei os 5 sinais que mostram que o relacionamento está acabando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer agora, que aí eu vou abrir para perguntas. E me diz aí se fez sentido tudo que eu falei aqui. Se você tá passando por alguma dessa situação. Tem um delayzinho, eu tenho que esperar, tá, gente? Eu vou aproveitar por enquanto que se vai vir alguma pergunta. Eu sempre estou fazendo stories, né? E no stories que eu fiz recentemente, até uma pessoa falou assim, Carol, naquela hora, eu penso em 1000 coisas. Eu não consigo me concentrar. Então, eu vou te dar uma dica aqui de ouro, tá? Porque assim, eu sei que nós mulheres temos tantos papéis, a gente tem uma vida que é uma loucura, né? E assim, para nós é algo mais difícil de entrar no clima do que o homem, né? Então, a primeira coisa que eu te digo assim, comece a praticar respiração para que você diminua o teu nível de estresse e aí consiga entrar no outro clima. E uma outra coisa que é importante é você começar a se perceber mais o que te ajuda a entrar no clima, né? Se é olfato, se é, por exemplo, eu preciso, às vezes, usar um incenso, usar um determinado fragrância, uma vela, alguma coisa assim, sabe? Ou se é visão, que é o que? Abaixar as luzes, deixar a luz mais assim, meia luz, só um ponto de luz dentro do quarto, alguma coisa assim, que aí eu me sinto mais à vontade, eu me sinto melhor até para me expor pro meu marido, sabe? Ou se é, às vezes, mesmo toque. Então, se é realmente assim, dar aquele beijo gostoso para que as coisas dêem uma melhoradinha ali, e aí, né, dar aquela acendida. Então, assim, você precisa observar o que isso vai te deixando, levando pro clima, sabe? Porque realmente, assim, a gente tá num mundo que exige muito, a gente tá acelerada. E aí nós não somos que nem o homem, né? Que fica pensando o tempo inteiro e a mulher fala assim, eu quero, e ele tá ali, né? Então a gente tem o nosso tempo, a gente tem que aquele negócio, né? Se o dia foi bom, aí pode a chance de ter alguma coisa de noite é maior. Agora, se o dia foi ruim, né? Então a gente tem esse processo. Então é uma coisa muito particular nossa. Então, essa questão da respiração ajuda. Não precisa meditar, tá? Nada disso. É só mesmo, às vezes, aquela autopercepção mesmo de respirar fundo. Respira pelo nariz, solta pela boca umas 10 vezes para você conseguir desacelerar, sair do futuro, né? Que é o ansioso, né? Que fica no futuro, de ficar no presente e conseguir acalmar a ansiedade, conseguir diminuir o nível de estresse para ir para o estágio que você deseja, tá? Então, gente, essa foi a live de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Compartilhe com mais pessoas. Se você gostou depois que eu subi ela, vai lá, curta, sabe? E manda para quem você acha assim que poderia, se ouvisse isso, ia ajudar. Ou não, mesmo assim que você acha que teu marido não vai ver, compartilha com ele, né? Às vezes na dessa vai que ele olha, depois é um assunto aí para vocês estarem trocando, discutindo, vendo assim, às vezes na tua ótica pode ser que você acha que
tais coisas é o que vocês precisam focar, às vezes ele tem uma ótica diferente, então pode ser uma oportunidade de comunicação aí entre vocês. E eu estou muito feliz de poder produzir esse conteúdo e ajudar você e a pessoa que você ama em relação a essa jornada de reacender o seu relacionamento amoroso, tá? Porque eu sei muito bem como é complicado estar num relacionamento infeliz, tá? E eu acho que todo mundo merece ser feliz, tá? E ó, um sincero beijo e abraço aí pra vocês. E semana que vem a live não vai ser na quinta, tá? Eu vou fazer a live na quarta-feira às 20 horas, tá? Semana que vem tem um evento, eu vou fazer um evento que é o poder da comunicação no casamento. Então eu vou precisar ajustar a nossa live senão vai ficar bem simples. O evento caiu bem no dia, então eu vou ter que mexer, tá? Mas eu vou estar sempre publicando aqui, me acompanhe nas redes sociais. Eu tenho interagido bastante ali no Stories. Quem mandar no direct, fique tranquila. Eu não divulgo a identidade de ninguém e é um imenso prazer quando eu recebo alguma coisa ali que dá para compartilhar com outras mulheres que estão vivendo a mesma coisa, que estão passando pela mesma coisa, para que a gente possa ter relacionamento bons, e a minha missão aqui é o quê? É ter o máximo possível de mulheres transformadas, com relacionamentos incríveis, porque você merece ser feliz. Então, até mais.